Deus abençoe a vida de todos. Olha, não pule esse vídeo não, porque Deus ele quer falar com você, quer se expressar e quer dizer o quanto Ele quer nos salvar dessa geração que está aí, que nós estamos vivendo hoje. Porque olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu quero abrir o meu coração, e dizer a verdade, toda a verdade, porque o que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, é de se assustar. É de se ficar espantado, porque eu vou ser sincero, a cegueira espiritual é uma coisa assim, vamos dizer que é uma das piores doenças que existe na atualidade. Porque já veio o coronavírus, né? Assustou todo mundo, apavorou toda a humanidade, mas você vê que foi uma coisa que veio e passou. Está entre nós, mas que passou na cabeça das pessoas, já passou. Já veio H1N1, já veio a gripe do frango, já veio um monte de doenças, já apareceram durante esses tempos. Só que na cabeça do ser humano isso tudo passou. Mas e a cegueira espiritual, que é uma das maiores doenças que se prolifera cada dia mais e as pessoas estão acreditando que ser cego espiritualmente o livrará do que há de vir. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, infelizmente, por causa da ignorância humana que tem vivido hoje esses tempos, elas têm fechado seus olhos para a verdade. Tem fechado seus olhos para a realidade. E qual é a realidade? Que o ser humano fecha os olhos, prefere se omitir do que confessar que realmente está acontecendo com ele. Por que o ser humano se omite tanto? Por que o ser humano se esconde tanto da verdade? Por que o ser humano fica tanto na encolha, vamos dizer assim, na encolha, né? Fica disfarçando e em vez de encarar a realidade. Por quê? Porque, olha, a ciência já tem provado que Deus ele existe de verdade. Toda a natureza mesmo fala, exprime a Deus, manifesta a Deus todos os dias. Você olha para a natureza, você vê Deus na natureza. Você vê Deus em todas as coisas que esse mundo existe, nesse mundo. Tudo que existe, você consegue ver Deus ali. Mas por que o ser humano prefere fechar os olhos para isso? Por que o ser humano prefere esconder a sua cabeça na terra como um avestruz do que olhar para cima e reconhecer tudo isso? Porque o ser humano, ele tem tanto anseio, tanto desejo, tanta vontade de fazer o que é mal, o que faz o coração dele caminhar no dia a dia, que a maldade é assim. É o combustível do ser humano. E o ser humano tem feito cada vez mais o mal. Por quê? Porque o seu desejo, como a Bíblia diz, que é um coração malvado, tem sido mais aparentemente visível na sociedade. Porque para ele é muito mais fácil andar no mal do que andar no bem. Olha, o ser humano... Eu vou falar alguns tipos de ignorância que as pessoas têm vivido e que infelizmente vivem porque acreditam assim, eu vou viver essa ignorância porque essa ignorância aqui para mim é muito mais viável do que eu acreditar no que a verdade diz, né? O primeiro exemplo que eu dou é da religião. O que a religião, o que o credo religioso diz, o que as pessoas religiosas costumam dizer? Elas dizem assim, não existe esse negócio de demônio. Uma das religiões diz, não existe negócio de demônio. Outra das religiões dizem que todo caminho leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Aí a pessoa ela vai e segue todos esses caminhos, né? Ele não conhece o caminho que ele está seguindo, mas ele segue todos esses caminhos que oferece para ele. A religião chega a dizer que se eu ficar pagando meus votos, não é financeiramente, mas com sacrifícios da minha pessoa, isso me levará para perto de Deus, isso me levará para o Pai, isso me salvará do que há de vir. O que as religiões têm dito também? Tem colocado esculturas e imagens diante do ser humano. Para quê? Para que o ser humano tenha algo que se apegar. Porque é isso que hoje a carência espiritual tem que levar as pessoas. O que as religiões têm levado também as pessoas a fazer? A
criarem para si deuses, para quê? Para que sejam conforto e alento no dia mau. É isso que os deuses fazem. Eles são, além de ser instrumentos do ser humano, né, que eles usam a bel prazer para tentar fazer o mal, para atingir alguém, para alcançar alguma pessoa amorosamente, usam para financeiramente prosperarem. Então, eles usam esses deuses, são instrumentos do ser humano, para quê? Para alcançar algum desejo do seu coração. E por que o ser humano tem voltado-se a isso e não à palavra de Deus, não ao Evangelho? Porque o Evangelho não vai conceder para ele o que há no coração dele. O Evangelho só concede ao ser humano os desejos do coração de Deus, que ele quer que nós execute, e o ser humano não quer isso. Por isso tem vivido essa ignorância espiritual. E os que não vivem da religião, como eles vivem se iludindo? Eles vivem se iludindo, acreditando que todas as coisas que eles fazem vão passar em branco. E no final, Deus vai ter misericórdia deles, porque eles acreditam que são filhos, e serão salvos mesmo assim. Veio o carnaval aí. Quantos não estiveram hoje, estão ainda, né, nesse final de semana, provavelmente aqui no centro de São Paulo. Infelizmente, quantos não estão vivendo essa mentira? Porque eles estão pulando, estão festejando, achando assim no final. Não, é só uma diversão inocente, é só uma curtição, é só um momento que eu estou vivendo. Só que aí, esse momento, ele traz alegria momentânea, naquele momento ali. Traz uma sensação de prazer, porque muitas vezes tem relações sexuais aos montes. Tem momentos de curtição. Só que depois disso? E depois, quando você se tranca num quarto, num banheiro, e fica pensando na vida, o que tem acontecido, o que você tem feito, e o vazio que fica aqui dentro. Olha, deixa eu falar agora pra você, nada de que você faça vai preencher esse vazio. Não vai ser a sua ilusão que vai levar você para o céu. Não é o seu apego às coisas materiais que te levarão para algum lugar bom de luz. Entenda, eu não estou dizendo que todo mundo está dentro da igreja evangélica vai ser salvo. Não, tem muita gente que vai estar perdida. Porque hoje o maior problema que tem acontecido no meio evangélico são que as pessoas elas estão desconsiderando a Deus para considerar o que elas querem. O diabo não precisa tirar a pessoa dentro da igreja hoje. Hoje a pessoa pensa assim, o diabo está tentando me tirar da igreja. Não! O maior plano do diabo é manter você lá dentro. Sabe para quê? Para que você seja um bode. Sabe o que os bodes fazem? A ovelha, quando ela reconhece seu pastor, quando ela ama seu pastor, ela obedece em tudo. Ela faz tudo que o pastor faz. Se aquela rebelde tenta fugir e fazer alguma coisa que desagrada o pastor vem, corrige ela, mostra para ela o caminho e ela volta para a direção correta. Sabe o que o bode faz? Tenta domesticar um bode. O bode ele é rebelde, o bode ele não ouve ninguém, o bode faz o que ele quer, ele deixa alguma coisa em cima de uma mesa e fala assim pro bode, não come não, ele come tudo, ele não te obedece. Fala pro bode assim, fica quieto aqui, parado, sentada. Não, sabe o que ele faz? Tira a cabeçada, ele vai pra cima de você. Então sabe por quê o diabo não tira as pessoas da igreja hoje? Porque o maior alvo do diabo é aqueles que ficam dentro da igreja, fazendo do seu jeito. Os problemas, hoje, a crise humanitária, sabe qual que é? Não é de saúde. A crise humanitária é de consciência, porque as pessoas já não sabem mais o que fazem. Elas acreditam imensamente que se elas viverem do jeito que elas quiserem, elas vão viver bem. E Deus não tem nada a ver com isso. Só que quando precisam de socorro, recorrem a Deus. Então minha maior indignação no dia de hoje é dizer para você que está hoje pulando carnaval, você pensa que depois do carnaval você vai ser feliz? Você que está dentro da igreja e é um rebelde, faz do jeito que quer, obedece somente a sua voz, do seu coração, a sua mente, você não vai ser feliz. E eu digo mais, você que está usando droga, bebendo agora, se prostituindo, está agora na casa do amante, na casa da amante, você está vivendo essa vida desgraçada e achando que vai ser feliz no final. No final, sabe o que vai te encontrar? É só dor e sofrimento, choro e ranger de dente. Então, acorda, humanidade, acorda, povo de Deus. Enquanto nós vivemos como bodes e deixarmos a vida de ovelha, e você vai continuar vivendo sofrendo, você vai continuar vivendo essa dor, essa angústia.
Porque Deus ele só pode resgatar os que se entregam para Ele e dão a sua vida.